Olá, minhas amigas, meus amigos. Sou o professor Júlio Anderson, de Direito Tributário, e hoje nós falaremos sobre as imunidades. Olha só, nós vimos o Sistema Tributário Nacional e vimos que o conceito de Sistema Tributário Nacional é um conjunto de regras e de princípios jurídicos que, de um lado, outorga ao Estado poder para tributar e, de outro lado, impõe limitações ao poder de tributar. Nós vimos que as limitações ao poder de tributar é que protegem individualmente cada um de nós contra o poder do Estado, para que o Estado não abuse do seu poder, como ocorria na Idade Média, em todo o período da nossa história antes da Revolução Francesa. O Estado fazia o que bem entendia sobre as nossas vidas. O Estado era absoluto, o Estado, o poder que se concentrava sobre o Estado e os dirigentes, no caso o rei, era absoluto. Nós, indivíduos, pessoas, cidadãos, não tínhamos qualquer controle ou limite sobre o poder do Estado. Mas, felizmente, com a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, sai o poder absoluto e entra agora o poder democrático, o poder da maioria do povo. Então é por isso que numa democracia nós vamos ter garantias individuais que limitam o poder do Estado. Essas garantias individuais, evidentemente no caso brasileiro, são garantias, são princípios fundamentais, são cláusulas pétreas que nos protegem individualmente contra os abusos do Estado. Então o Estado não pode mais fazer o que bem entender sobre os seus súditos, no nosso caso. E aí a gente viu também que as limitações contra o poder de tributar do Estado se materializam por meio de duas repartições, que são os princípios tributários, que nós já vimos, e também sobre as imunidades. Então, as imunidades, o que é uma imunidade? Quando a gente analisar a imunidade, o que a gente tem que ter a primeira coisa em mente? Que a imunidade é uma garantia individual, é uma limitação contra o poder de tributar do Estado. Toda imunidade, ela, evidentemente, é uma cláusula pétrea. Então, eu, quando for analisar toda e qualquer imunidade, eu tenho que ter esses olhos sobre as imunidades, que são garantias individuais, limitações contra o poder de tributar e que são cláusulas pétreas. Agora, qual que é o conceito de imunidade? Imunidade, meus amigos, é um obstáculo. Aliás, elas são o quê? Obstáculos contra a tributação. A imunidade é um obstáculo contra a tributação criada diretamente pela Constituição Federal. Por isso que é cláusula pétrea, por isso que é garantia individual, porque é criada diretamente pela Constituição Federal. Então, olha só, o que é uma imunidade? É um obstáculo absoluto, é uma proibição absoluta, é um obstáculo contra a tributação que a Constituição cria. A própria Constituição observa instituições, observa pessoas, observa valores, observa sistemas e entende que esses sistemas, valores, pessoas são por demais importantes para a sociedade. Então o que ela faz? Ela já vai lá e cria a imunidade, ela proíbe a incidência de tributos sobre essas pessoas, exatamente para quê? Para evitar que essas instituições tão importantes para o Estado brasileiro sofra a tributação e ocorra que o embaraço à sua atividade essencial que se constitui para a sociedade. Por isso é que nós temos a imunidade como essa cláusula pétrea, como essa garantia individual, essa proibição absoluta contra a tributação, porque é demais importante para o país. Agora, costuma-se, tá? Essa é questão de prova, inclusive, costuma-se confundir muito imunidade com isenção. Olha só, não se pode confundir. As duas são muito diferentes. Olha só, em termos práticos,
em termos jurídicos, imunidade e isenção não se confundem. Olha bem, o que é uma imunidade? Eu acabei de falar. É um obstáculo contra a tributação criada pela Constituição como uma garantia individual. O que é uma isenção? A isenção é também um obstáculo contra a tributação, só que criada pela lei infraconstitucional. Olha as consequências dessa diferença. A imunidade é um obstáculo contra a tributação criada pela Constituição Federal como cláusula pétrea, como garantia individual, enquanto que a isenção ela é um obstáculo contra a tributação criada pela lei infraconstitucional. Olha só, é uma exclusão do crédito tributário. E olha só, o que ocorre? Qual que é a consequência mais grave? Na isenção, o legislador, meu amigo, ele revoga o dia que quiser. O legislador resolveu conceder determinada isenção para determinada atividade hoje, amanhã, de acordo com o seu juízo discricionário, ele achou por bem o quê? Revogar. Então ele vai lá e revoga. Veja que, em regra, tá, a isenção não gera direito adquirido. Essa é a regra. Nós vamos ter algumas situações excepcionais, evidentemente. A isenção vai gerar direito adquirido, por exemplo, quando ela for por prazo determinado e quando ela for onerosa. Mas, vejam vocês, mesmo nessa situação, ela não é eterna, ela não é para o resto da vida, enquanto que a imunidade é para o resto da vida. A imunidade, meus amigos, não podem jamais ser revogadas, nem por emenda constitucional. Como eu falei, são cláusulas pétreas, elas são para o resto da vida, enquanto que a isenção não. A isenção não gera direito adquirido, a não ser nessa situação excepcional que eu falei para vocês. No mais, o legislador concede num dia, no outro dia o legislador vai lá e revoga. Então, olha essa grande diferença. Outra diferença muito grande é que a imunidade, como a imunidade ela protege valores, instituições muito importantes para o Estado brasileiro, eu vou dar uma interpretação aqui extensiva. A interpretação é ampla para a imunidade. Já para a isenção, conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional, a interpretação que eu dou à isenção é literal. Então, eu tenho que ter uma interpretação mais literal possível, ou seja, uma interpretação restritiva aqui com relação à isenção. Então, olha só, não se pode confundir imunidade de isenção. Uma é concedida pela Constituição Federal como garantia individual, cláusula pétrea, a outra é concedida, a isenção, pela lei infraconstitucional que pode ser revogada a qualquer momento, tá? Não gerando, em regra, direitos adquiridos. Olha só, nós temos, meus amigos, aqui consultando um pouquinho meu livro, tá? Manual de Direito Tributário da editora Saraiva, consultando aqui, eu tenho um quadro aqui no meu livro com várias imunidades, tá? Nós temos muitas imunidades aqui previstas no corpo da Constituição Federal. Nós temos, por exemplo, imunidade do IPI destinado ao exterior, produtos destinados ao exterior, ICMS, quando também um produto destinado ao exterior, a imunidade da pequena gleba rural, nós vamos ter a imunidade do habeas corpus, do habeas data, ou seja, a Constituição Federal traz diversas imunidades espalhadas em seu corpo. Agora, vejam vocês, especificamente, nós vamos ter o artigo 150 dentro do Sistema Tributário Nacional, o artigo 150, inciso 6. Olha só, o artigo 150, inciso 6, vai trazer as chamadas imunidades específicas, tá? As chamadas imunidades gerais. Vai concentrar no artigo 150, inciso 6,
uma série de imunidades. Então, nós teremos a imunidade recíproca, a linha A, nós teremos a imunidade dos templos de qualquer culto, a linha B, nós teremos a imunidade dos partidos políticos, das entidades sindicais e das instituições de educação ou de assistência social sem fins lucrativos. Nós teremos a imunidade do livro, jornal e periódico e do papel destinado à sua impressão, a linha D, e nós vamos ter a imunidade cultural da música brasileira, a linha E do artigo 150, inciso 6. Então, essas imunidades aqui do artigo 150, inciso 6, concentram essas espécies aqui de imunidades. A imunidade recíproca, a imunidade religiosa, a imunidade dos partidos políticos, dos templos, dos partidos políticos e das suas fundações, as imunidades das entidades de educação e assistência social sem finalidade lucrativa nos termos da lei, a imunidade do livro, jornal e periódico e o papel destinado à sua impressão, e a imunidade cultural da música brasileira. Agora nós vamos ter um pequeno problema, tá? Olha só, com relação a essas imunidades previstas no artigo 150, inciso 6. O problema é se essas imunidades específicas do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, afeta apenas os impostos ou essas imunidades afetam os demais tributos. Nós vamos ter taxas, nós vamos ter contribuições e nós teremos aqui empréstimos compulsórios. Então, Hugo de Brito Machado vai dizer que a imunidade tem que ser ampla. Então, essa imunidade do artigo 156 abrangeria todas as espécies de tributos. Só que, olha só, a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, se cair uma prova para você, você pode marcar com toda certeza que ela atinge apenas os impostos. Então, as imunidades, a imunidade recíproca, a imunidade dos templos de qualquer culto, a imunidade das entidades religiosas, a imunidade das entidades de educação, a imunidade cultural do livro, qual que é a regra? Ela vai incidir, conforme o artigo 150, inciso 6, apenas sobre os impostos. Não vai atingir outras espécies tributárias. Olha o que diz o artigo 150, inciso 6, que é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal exigir impostos. Olha só, exigir impostos. Então, a Constituição Federal, no artigo 150, inciso 6, ela expressa, isso atinge impostos. A Constituição não fala em tributos, fala em impostos. Gente, tanto é que cai sobre impostos que, quando a Constituição Federal quer levar a imunidade para outras espécies diferentes de impostos, o que a Constituição Federal faz? Ela vai lá e cria expressamente uma imunidade para outro tributo. É o que acontece, por exemplo, com a imunidade da taxa para o habeas corpus e o habeas data. Olha só, a Constituição Federal foi lá no habeas corpus e criou uma imunidade precisa, uma imunidade diferente de imposto. Então, você pode impetrar um habeas corpus, independentemente do pagamento de taxa. Então, veja que aqui nós temos o quê? Uma imunidade diferente de imposto, porque a Constituição Federal quis criar uma imunidade para outra espécie de tributo. Então, quando ela quer criar uma imunidade diferente para outra espécie de tributo, ela vai lá e cria no seu corpo. Então, mais uma vez, vocês podem ter certeza que o artigo 150, inciso 6,
traz imunidade apenas para impostos e não para outras espécies de tributo. Um outro exemplo é o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, que diz que são isentas, na verdade, imunes, do pagamento das contribuições da Seguridade Social as entidades de assistência social sem fins lucrativos nos termos da lei. Então, mais uma vez, a Constituição está fazendo o quê? Criando uma imunidade para outra espécie de tributo diferente de imposto em outro espaço do seu corpo. Quando nos referimos ao artigo 150, inciso 6, nós estamos nos referindo apenas à imunidade para impostos. Então, podem marcar a imunidade do artigo 150, inciso 6, aquelas imunidades da linha A à linha E, é apenas para imposto. Olha, que caiu num concurso para juiz. Você vai ver que a questão foi fácil. Olha só, com relação... Olha a pergunta no concurso de juiz, Tribunal Regional da Primeira Região, olha só, como juiz federal. Olha o que é que pergunta a questão. Eu estou tirando aqui do meu livro, tá? Manual de Direito Tributário. No final de cada capítulo, vocês vão ver que tem inúmeras questões, tá? Depois você estuda as questões, estuda o capítulo e vai resolver as questões, e aí você sai fera aqui no direito tributário. Olha o que está falando a questão. Olha, eu vou ler para vocês. A questão para juiz federal. Com referência às limitações do poder de tributar, assinale a opção correta. Letra A. Contra a imposição de multa por sonegação fiscal ou mesmo pelo não recolhimento do tributo, não se pode argumentar com a proibição constitucional de utilização de tributo com efeito de confisco, já que de tributo não se trata. Gente, essa questão está totalmente errada. Tá? Nós já vimos lá que a multa ela tem que obedecer o princípio da proibição de tributo com efeito de confisco. Letra B. Alternativa B. A imunidade constitucional de livros não se estende a COFINS, que é uma contribuição da Seguridade Social. Tá? Essa é a letra B. Vamos segurar ela aqui. Tá perguntando para marcar a alternativa correta. Com referência às limitações do poder de tributar, assinale a opção correta. Eu já vi que a letra A está absolutamente errada. A letra C. A limitação de exigência tributária sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, que é a imunidade recíproca, União, Estado, Distrito Federal e municípios, é passível de modificação constitucional, uma vez que se trata de princípio de garantia subjetiva e a restrição de imutabilidade tributária refere-se às garantias objetivas. Olha só, não se pode diminuir as imunidades. Lembra que eu falei para vocês? Tá? Imunidade é cláusula pétrea. Então, eu já sei que a letra C está errada. Letra D. Pode incidir IOF sobre aplicações financeiras realizadas por autarquias estadual, uma vez que as rendas derivadas são relativas a atividades eminentemente privadas. Olha só, imunidade recíproca, a letra D também está errada. A letra E. A imunidade tributária sobre livros, jornais e periódicos abrange a aquisição de máquinas e aparelhos destinados à sua impressão. Essa também está errada porque tem que ser diretamente sobre o livro, jornal ou periódico. Tá? Essa é a regra. Então, a alternativa correta é a letra B. O que é que diz a letra B? A imunidade constitucional de livros não se estende a COFINS. Por que que está correta? Porque, como eu falei para vocês, a imunidade do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, é apenas para impostos. COFINS é contribuição. Então, o livro vai ter que se submeter, no caso, a COFINS. É igual às igrejas. As igrejas têm imunidade do imposto, significa que ela não vai pagar imposto nenhum sobre o templo, sobre o patrimônio, não vai pagar imposto sobre a renda. Você pode doar ali 10 bilhões de reais para a igreja, que não vai pagar nem um centavo de imposto de renda. Pode ser o maior prédio do mundo, que não vai pagar IPTU, não vai pagar ITR da Fazenda, não vai pagar ISS sobre os serviços, faz um descarrego ali, faz uma sessão ali de desencapetamento, não pode cobrar ISS,
Ou seja, não vai pagar imposto nenhum, mas as contribuições vai ter que pagar, por exemplo, vai ter que recolher o PIS, vai ter que recolher a COFINS de determinada operação. Então vejam vocês o reforço que a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, é apenas para imposto, como vocês viram aqui com relação a essa questão aqui que eu mostrei para vocês, que eu tirei do meu livro aqui, com relação ao concurso para juiz. Então, meus amigos, em linhas gerais, essas são as imunidades. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Um abraço.